Opa, tudo bom? Celso aqui. E é o seguinte, seja muito bem-vindo nesse Outbook aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou ler com vocês uma das obras mais influentes da história da psicanálise, A Interpretação dos Sonhos, de Freud, Sigmund Freud. Ela foi publicada em 1899, às vezes também marca como 1900. Esse livro ele marca o nascimento oficial da psicanálise e inaugura uma nova forma de compreender o inconsciente, os desejos reprimidos e a função dos sonhos na vida psíquica. Ao longo da leitura, Freud propõe que os sonhos são realizações disfarçadas de desejos inconscientes e que decifrá-los é uma forma privilegiada de acessar os conteúdos mais profundos da nossa mente. Este audiobook não é só para quem estuda psicologia ou psicanálise, mas para qualquer pessoa que é curiosa sobre o funcionamento da psique humana e sobre os mistérios que carregamos durante o sono, tá bom? Então vamos lá, se prepara aí, você pode acompanhar ao longo a leitura comigo, porque eu vou estar mostrando o livro, tá bom? Essa daqui é essa versão aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. É a da tradução do Paulo Sérgio de Souza, da Companhia das Letras. Esse daqui é o volume 4. Não tem problema que a gente está começando pelo volume 4 e não pelo livro volume 1. Eu tô fazendo a interpretação dos sonhos porque é um dos mais importantes, mais celebres. O livro ele é dividido em 7 capítulos, tá bom? Aqui, ó, capítulo 1, capítulo 2, e vai até o 7. Em cada capítulo a gente vai ler uma subcategoria. Então, hoje, o que a gente vai estar fazendo? O título desse vídeo aqui, né? Ó, capítulo 1, subcategoria A, relação do sonho com a vida de vigília. Que é esse aqui. Interpretação dos sonhos, 1900 Freud. O próximo vai ser capítulo 1, subcategoria B, o material do sonho, a memória no sonho. Tá bom? Então, tentem seguir, entendam como é que o título funciona, assim vocês podem saber a sequência. E eu também vou fazer a playlist, então, para você não ter que ficar procurando vídeo por vídeo, você segue pela playlist. Então, vamos lá. Já pode começar já. Vou aumentar um pouco aqui a tela para vocês. Acho que assim tá bom. E deixo o marcador de texto aqui. Eu vou marcar coisas que eu acho interessante. Durante a leitura, eu não vou parar para explicar nada e não vou parar para comentar nada. Tá bom? Tentar fazer uma leitura direta. Então vamos lá. A literatura científica sobre os problemas do sonho. Demonstrarei nas páginas seguintes que há uma técnica psicológica que permite interpretar os sonhos e que, aplicando-se esse procedimento, cada sonho se revela como uma formação psíquica dotada de sentido, que pode ser inserida num ponto identificável da atividade psíquica da vigília. Tentarei esclarecer também os processos aos quais se devem a estranheza e a obscuridade do sonho, para deles fazer interferência sobre a natureza das forças psíquicas de cuja interação conjunta ou contrária resulta o sonho. A essa altura, interromperei a minha exposição, pois ela terá atingido o ponto em que o problema do sonho desemboca em problemas mais amplos, cuja solução precisa ser buscada na abordagem de outro material. Começo com um panorama das realizações dos autores precedentes e da posição atual dos problemas do sonho na ciência, pois ao longo do trabalho não terei muitas oportunidades de voltar ao assunto. A despeito de esforços milenares, a compreensão científica do sonho progrediu pouco. Os autores admitem isso de modo tão geral que parece desnecessário citar vozes individuais. Nesses escritos, cuja relação acrescenta ao final da minha obra, o leitor encontrará muitas observações estimulantes e muito material interessante sobre o nosso tema, mas pouco ou nada que diga a respeito à essência do sonho ou solucione definitivamente algum dos seus enigmas. Evidentemente, menos ainda passou ao conhecimento dos leigos instruídos. A ideia do sonho que tinham os povos primitivos nos primórdios da humanidade e que influência ele teve sobre a formação de suas concepções do mundo e da alma são um tema de interesse tão grande que lamento ter que excluir do estudo nesse contexto. Remeto o leitor às obras conhecidas de Sir J. Lubbock, H. Spencer, E. B. Tyler, entre outros.
e acrescento apenas que só conseguiremos compreender a extensão dos problemas e dessas especulações quando tivermos realizado o trabalho de interpretação dos sonhos. Encontraremos um eco da concepção primitiva do sonho na atitude dos povos da antiguidade clássica diante do sonho. Eles partiam do pressuposto de que os sonhos estavam relacionados ao mundo dos seres sobre-humanos, nos quais acreditavam, e que lhes traziam revelações por parte dos deuses e demônios. Acreditavam também que os sonhos tinham um propósito importante para o sonhador, normalmente o de anunciar-lhe o futuro, mas a variedade extraordinária de conteúdo e impressão dos sonhos tornava difícil desenvolver uma concepção homogênea e os obrigou a fazer distinções múltiplas e formar grupos de sonhos de acordo com seu valor e sua confiabilidade. Evidentemente, a avaliação que os filósofos individuais da antiguidade faziam do sonho dependiam da posição que eles estavam dispostos a atribuir à adivinhação em geral. Nos dois escritos de Aristóteles, que tratam do sonho, este já se torna objeto da psicologia. Aprendemos que não é enviado por deuses, não é de natureza de vida, mas sim de natureza demoníaca. Pois a natureza é demoníaca e não divina. Isto é, o sonho não decorre de uma relação de vida divina, mas resulta das leis do espírito humano, a despeito do seu parentesco com a divindade. O sonho é definido como uma atividade da alma do homem adormecido, contanto que durma. Aristóteles conhece algumas características da vida onírica. Sabe, por exemplo, que o sonho reinterpreta em escala ampliada os pequenos estímulos que ocorrem durante o sono. O sonhador acredita estar atravessando um fogo e estar em chamas quando ocorre um aquecimento insignificante deste ou daquele membro. E deduz disso que os sonhos podem muito bem revelar ao médico os primeiros indícios, não identificados durante o dia, de uma alteração no corpo. Como sabemos, antes de Aristóteles, os antigos não reconheciam o sonho como o produto da alma que sonha, mas como inspiração divina. As duas vertentes antagônicas que encontraremos sempre presentes na avaliação da vida onírica já são aparentes aqui. Eles diferenciavam entre os sonhos verídicos e valiosos, enviados ao sonhador para alertá-lo ou anunciar-lhe o futuro, e sonhos vãos, enganosos e fúteis, cuja intenção era desnorteá-lo ou levá-lo à perdição. Grupp reproduz uma classificação dos sonhos desse tipo. Segundo Macróbio e Artemidoro, os sonhos eram divididos em duas classes. Uma delas era influenciada apenas pelo presente ou pelo passado, mas irrelevante para o futuro. Abarcava a insônia, que reproduz a representação imediata ao seu oposto. Por exemplo, a fome ou sua satisfação, e os que ampliavam de modo fantástico a representação dada. Como, por exemplo, o pesadelo, Ephialtes. A outra classe, porém, era vista como determinante para o futuro. Pertenciam a ela a profecia direta, recebida no sonho, predição de um evento vindouro, vísio, o sonho simbólico, que precisava ser interpretado, sonho. Essa teoria se manteve durante muitos séculos. A tarefa de interpretar os sonhos estava relacionada a essa inconstância na avaliação dos sonhos. Em geral, as pessoas esperavam receber esclarecimentos importantes dos sonhos, mas nem sempre conseguiam entender imediatamente todos os sonhos e não podiam saber se determinado sonho incompreensível anunciava algo significativo. Isso serviu como incentivo para um esforço que visava a substituição do conteúdo incompreensível do sonho por outro inteligível e significativo. Na Antiguidade Tardia, Artemidoro de Daudes foi considerado a maior autoridade na interpretação dos sonhos. Sua obra minuciosa deve nos compensar a perda de obras de conteúdo análogo. A concepção pré-científica do sonho dos antigos certamente se encontrava em harmonia plena com sua visão geral do mundo.
que costumava projetar como realidade sobre o mundo exterior o que só tinha realidade na vida psíquica. Além disso, levava em conta a principal impressão deixada na vida de vigília pela lembrança do sonho que resta de manhã, pois nessa lembrança o sonho contrasta com o conteúdo psíquico restante como algo estranho, como que proveniente de outro mundo. A propósito, estaríamos equivocados se pensássemos que a doutrina da origem sobrenatural dos sonhos carece de seguidores nos nossos dias. Sem falar dos escritores pietistas e místicos, que fazem bem ao manter ocupadas as regiões outrora extensas do sobrenatural, enquanto não sejam conquistadas pela explicação da ciência natural. Encontramos homens sagazes e avessos a qualquer aventura que tentam justificar sua fé religiosa na existência e na intervenção de forças espirituais, sobre-humanas justamente pela inexplicabilidade dos fenômenos oníricos. Hafner, 1887. O apreço pela vida onírica, por parte de algumas escolas filosóficas, por exemplo, dos Schellingianos, é um claro eco da natureza divina do sonho, incontestada na antiguidade, e também não se encerrou o debate sobre o poder divinatório do sonho, sua capacidade de anunciar o futuro, porque as tentativas de explicação psicológicas não bastam para cobrir o material acumulado. Embora as simpatias de todos os que se renderam ao pensamento científico tendam inequivocamente a rejeitar esse tipo de afirmação. É difícil escrever uma história do nosso conhecimento científico dos problemas dos sonhos, porque esse conhecimento, por mais valioso que tenha se tornado em alguns pontos, não evidencia um avanço em determinadas direções. Não houve a construção de fundamentos de resultados consolidados sobre o qual um pesquisador posterior pudesse construir algo. Cada novo autor aborda os mesmos problemas e como que recomeça desde o início. Se eu quisesse me ater à cronologia dos autores e resumir os pontos de vista de cada um sobre os problemas do sonho, teria que desistir da tentativa de esboçar uma visão geral do conhecimento atual sobre o sonho. Por isso, optei por uma exposição orientada pelos temas, e não pelos autores. Apresentarei, para cada um dos problemas do sonho, o material que a literatura oferece para sua solução. Visto que não consegui dominar toda a literatura, que está amplamente dispersa e invade outras áreas. Peço que meus leitores se deem por satisfeitos se nenhum fato fundamental e nenhum ponto de vista significativo forem ignorados em minha exposição. Até pouco tempo atrás, a maioria dos autores costumava tratar do sono e do sonho no mesmo contexto, em geral acrescentando observações sobre estados análogos que se estendam à psicopatologia e sobre ocorrências semelhantes ao sonho, como alucinações, visões, etc. Os trabalhos mais recentes, porém, demonstram a tentativa de limitar o tema e de se ocupar de alguma questão específica referente à vida onírica. Acredito reconhecer nessa mudança uma expressão da convicção de que um esclarecimento e uma concordância em assuntos tão obscuros só poderão ser alcançados mediante uma série de investigações detalhadas. O que posso oferecer aqui nada mais é do que uma pesquisa pormenorizada desse tipo, de natureza predominantemente psicológica. Tive poucos motivos para me ocupar do problema do sono, pois este é, essencialmente, um problema fisiológico. Embora as características do estado de sono incluam necessariamente a mudança das condições de funcionamento do aparelho psíquico, portanto, a literatura sobre o sono não é considerada aqui. O interesse científico pelos fenômenos do sonho em si leva às seguintes questões, que em parte se sobrepõem umas a outras. O julgamento ingênuo do homem que acaba de despertar supõe que o sonho, já que ele não provém de outro mundo, transportará o adormecido para outro mundo. O velho fisiólogo Burdach, a quem devemos uma descrição cuidadosa e sutil dos fenômenos do sonho, expressou essa convicção numa frase que chamou muita atenção. Jamais se repete a vida do dia com seus esforços e prazeres.
suas alegrias e dores. Pelo contrário, o sonho visa libertar-nos deles. Mesmo quando toda a nossa alma estava repleta de algo, quando uma dor profunda dilacerou nosso íntimo ou uma tarefa exigiu toda a força do nosso espírito, o sonho ou nos oferece algo completamente estranho, ou seleciona da realidade apenas elementos individuais para suas combinações, ou adota apenas a tonalidade do nosso humor e simboliza a realidade. Fala, nesse mesmo sentido, diretamente dos sonhos complementares, e os descreve como um dos benefícios secretos da autocura do espírito. Em sentido análogo, Alice Rumpel se expressa de modo semelhante em seu estudo elogiado por todos sobre a natureza e a origem dos sonhos. Quem sonha se apartou do mundo da consciência desperta. No sonho, a recordação do conteúdo ordenado da consciência desperta e de seu comportamento normal se perde quase que completamente. No sonho, a psique se isola quase sem lembrança do conteúdo e decurso regular da vida de vigília. Todavia, a maioria dos autores tem defendido uma opinião contrária sobre a relação do sonho com a vida de vigília. Como, por exemplo, Hafner. A princípio, o sonho dá continuação à vida de vigília. Nossos sonhos sempre se vinculam às representações que, pouco antes, estiveram na consciência. Uma observação minuciosa encontrará quase sempre um fio que liga o sonho às experiências do dia anterior. A. Gundich refuta diretamente a afirmação acima citada de Burdak, pois muitas vezes, aparentemente na maioria dos sonhos, podemos observar que estes nos remetem justamente à vida ordinária, em vez de nos libertar dela. Maury se expressa numa fórmula sucinta. Nous rêvons de ce que nous avons vu. Dit, désiré ou fait. Sonhamos com aquilo que vimos, dissemos, desejamos ou fizemos. Jessen, em sua Psicologie, publicada em 1855, é um pouco mais copioso. Em medida maior ou menor, o conteúdo dos sonhos é sempre determinado pela personalidade individual, por sua idade, sexo, posição, nível de formação, modo de vida e eventos e experiências de toda a vida até então. O filósofo G.G.E. Mas assume a posição mais inequívoca diante dessa questão. A experiência confirma nossa afirmação, segundo a qual costumamos sonhar com maior frequência com aquelas coisas que atraem as nossas paixões mais ardentes. Vemos, portanto, que as nossas paixões devem exercer uma influência sobre a produção dos nossos sonhos. O ambicioso sonha com os lauréis, conquistados ou ainda a serem conquistados, talvez apenas em sua imaginação. O apaixonado, por sua vez, se ocupa em seus sonhos como objeto de suas doces esperanças. Todos os desejos e aversões sensuais adormecidos no coração podem, quando excitados por um motivo qualquer, fazer com que surja um sonho a partir das representações socializadas com estes ou que essas representações se introduzem num sonho já existente. Os antigos pensavam igual sobre a dependência do conteúdo do sonho em relação à vida. Cito segundo Redstock. Sempre que Xerxes, antes de iniciar sua expedição contra a Grécia, era dissuadido dessa decisão por meio de bons conselhos, seus sonhos voltavam a instigá-lo. Então, Artabano, o velho e sensato intérprete de sonhos dos persas, lhe disse de modo pertinente que as imagens dos sonhos costumavam conter aquilo que o homem pensa em estado de vigília. Lucrécio diz, em seu poema didático De Rerum Natura, e tá em latim. Tá, vamos ler em português. E qualquer que seja a busca a qual alguém se apega com devoção, quaisquer que sejam as coisas de que nos ocupamos muito no passado, a mente estando mais voltada para este fim, geralmente são as mesmas coisas que costumamos encontrar nos sonhos. Defensores a defender causas e comparar leis.
generais a lutar e travar batalhas. Cícero, de Divinatione, já diz que Mauri diria muito mais tarde. E principalmente os requisitos de nossos atos e pensamentos em vigília se movimentam e se agitam dentro da alma. A contradição entre duas opiniões sobre a relação entre a vida onírica e a vida de vigília parece de fato insolúvel. Por isso, cabe lembrar que a exposição de F. W. Hildenbrandt, segundo o qual as peculiaridades do sonho só podem ser descritas como uma série de oposições que aparentemente culminam em contradições. A primeira dessas oposições é formada, de um lado, pelo isolamento rigoroso do sonho ou pela sua exclusão da vida real e verdadeira, e, por outro, pelas permanentes incursões recíprocas e por sua constante dependência mútua. O sonho é algo distinto da realidade vivenciada em estado de vigília. É, somos tentados a dizer, uma existência hermeticamente encerrada em si mesma, separada da vida real por um abismo insuperável. Ele nos desprende da realidade, apaga nossa lembrança normal desta e nos insere em outro mundo e numa biografia completamente diferente, que no fundo nada tem a ver com nossa existência real. Hildenbrandt explica em seguida como, ao adormecer, todo nosso ser com suas formas de existência desaparece como que por trás de um alçapão invisível. No sonho fazemos então, por exemplo, uma viagem marítima até Santa Helena para oferecer a Napoleão, que ali se encontra preso, um excelente vinho da região de Mosela. O ex-imperador nos recebe com a maior gentileza, e quase lamentando quando a ilusão interessante é interrompida pelo despertar. Agora, porém, comparamos a situação do sonho com a realidade. Jamais fomos comerciantes de vinhos, nem jamais o desejamos ser. Nunca fizemos uma viagem marítima e certamente não escolheríamos Santa Helena como nosso destino. Não nutrimos nenhuma simpatia por Napoleão, mas sim um feroz ódio patriótico. Além do mais, nem sequer tínhamos nascido quando Napoleão morreu na ilha, portanto teria sido impossível estabelecer um relacionamento pessoal com ele. Assim, a experiência do sonho se apresenta como algo estranho, inserido entre duas fases da vida contínuas e perfeitamente compatíveis entre si. No entanto, continua Hildebrand, o oposto aparente é igualmente verdadeiro e correto. A relação e o vínculo mais íntimos caminham, creio, de mãos dadas com esse isolamento e separação. Podemos até dizer, não importa com que o sonho ofereça. Ele retira seu material da realidade e da vida do espírito, que se desenrola nessa realidade. Por mais estranho que seja a sua atividade, ele jamais consegue se esquivar do mundo real, e suas criações mais sublimes e também as mais grotescas precisam sempre emprestar sua matéria-prima daquilo que o mundo dos sentidos apresenta aos nossos olhos, ou que de alguma forma já encontrou um lugar no nosso pensamento desperto. Em outras palavras, daquilo que já vivenciamos, externa ou internamente. Ok. Acabou a parte A. Ahn, tá bom. Então continuem para a parte B. Ela vai ser aqui, ó. Tá bom? Na página 43. Um beijo, tchau. Deixa o like, compartilha, comenta.